Olá, então vou gravar aqui para vocês uma aula onde eu vou resumir os principais tópicos que a gente estudou ao longo desse ano. Tá? É mais uma revisão. Eu estou revisando constantemente os assuntos que a gente estuda nas aulas presenciais. Não estou avançando muito, tá? Eu vou evitar avançar depressa porque o ritmo que cada um tem para acessar o material que está sendo postado é diferente. Eu entendo todas as dificuldades e todos os caminhos possíveis para se chegar até aí. Estou me colocando à disposição de vocês no canal que a gente tem de comunicação. Vocês podem me pedir material, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, portanto, eu aproveito para deixar claro para vocês que vocês podem usar aquela ferramenta para me procurar, pedindo material, seja exercício, dica de filme, de videoaula, apresentação como essa que eu vou fazer agora, né? E essa apresentação eu já vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam, né, ler com calma depois no tempo de vocês. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou focar mais nessa revisão e futuramente, se der certo, se vocês acessarem, se me derem um feedback dizendo que ficou legal, eu faço outros, tudo bem? Tá, são noções iniciais de astronomia. Então, a gente já discutiu um pouquinho, né, do que é astronomia, né, o estudo dos astros. Então, uma definição, essa que eu coloquei aí foi uma que eu gostei. A astronomia é a ciência que estuda os astros e todos os fenômenos que ocorrem para além da atmosfera terrestre. Então, tudo que se passa fora do nosso planeta. Mas, um parêntese que está aí na definição, a Terra é um planeta. E quando a gente estuda astronomia, a gente também estuda a Terra, né, como um dos planetas que faz parte do nosso sistema solar, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um grupo local e tudo mais. Tá? Essa figura aí é muito interessante porque ela está colocando o nosso sistema solar em escala de distâncias e em escala de tamanho. Então, eu não estou falando dos planetinhas ali embaixo, não. Ali embaixo eles todos estão do mesmo tamanho, cada um com a sua cor aproximada e formato. Eu estou dizendo em cima do desenhozinho dos planetas, onde ele aparece todos iguais, né, onde está o Sol aí, estão os planetas em escala. Tanto é que a Terra, Vênus, Mercúrio e Marte, né, os rochosos, eles nem aparecem, porque nessa escala que está aí, eles são muito pequenos. Né? Os gasosos aqui, eles são bem maiores e dá para a gente perceber. E interessante que dá para fazer uma comparação entre o tamanho de um e outro e o tamanho deles comparado ao tamanho do Sol, que nem cabe no desenho. Né? Então é isso. A astronomia é praticamente tudo que se estuda, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente vai estudar, pelo menos em física ao longo desse ano, dá para ser visto do ponto de vista da astronomia. E será que teve um início o estudo da astronomia? Se teve um início, quando começou? Quando a gente tenta responder essa pergunta, a gente acaba encontrando o estudo da arqueologia, né? E, na verdade, é uma pergunta em aberto. Não sei se um dia terão a resposta para essa pergunta, quando que a astronomia começou. Mas alguns artefatos arqueológicos apontam para que a astronomia uma ciência muito antiga, né? Esse artefato remonta 30 mil anos antes de Cristo. É um osso de babuíno de cerca de 10 centímetros de comprimento, onde tem marcações que tudo indica serem marcações que foram usadas para contar o período lunar, o ciclo lunar. Tá? Então, se de fato foi esse o intuito das marcações, marcar, né, quanto tempo dura cada fase da Lua, né, quanto tempo a Lua leva para sair da fase nova e retornar na fase nova. Então, se de fato foi isso, e muitos estudiosos em arqueologia que pegaram esse artefato para estudar concluem isso, então a gente já está falando de astronomia. Ela já estava sendo feita na pré-história. Tá?
pelos nossos antepassados aí. Outros observatórios primitivos também sobreviveram ao tempo, que é o caso de Stonehenge, na Inglaterra, que é o mais famoso desses observatórios astronômicos, bem menos famoso do que Stonehenge. Na Amazônia brasileira também tem um sítio arqueológico que provavelmente, assim como Stonehenge, foi um observatório astronômico, onde povos primitivos usavam como uma espécie de calendário, né? Usavam o céu para contar o tempo. Essa foi uma das primeiras aplicações da astronomia pelo ser humano, né? Contar o tempo a partir do que se estava vendo no céu para saber quando ia ser inverno, quando ia ser verão, o que deveria plantar, o que deveria, né, para onde deveria migrar para passar menos frio, lembrando que naquela época ainda éramos nômades, né, migrantes. E então a astronomia era uma ferramenta que, quando levada a uma metodologia, né, como é o caso da construção de um observatório como esse, teve uma metodologia, teve um estudo, né, para se montar esse tipo de artefato. E aí ela trazia respostas, boas respostas, né? Quando que vai fazer frio, quando que vai fazer calor, qual é a melhor agricultura para aquela época. Tá, e aí eu vou dar um salto, né, para também não ficar muito longo aqui, um pouquinho da história para a gente ter como ponto de partida, mas já falando, né, de uma época em que a filosofia começa a é, ser fundada, né? E a gente sempre que eu falo da fundação da filosofia, lembra muito dos filósofos gregos e a Grécia como um dos principais palcos, né, desse afloramento da filosofia. E eles deixaram muitos relatos a respeito daquilo que eles estavam estudando. Então, a palavra planeta, que é muito comum no nosso vocabulário hoje, ela tem um significado que em grego quer dizer errante. Né? Os gregos identificaram 5 astros errantes, que são os planetas que a gente consegue ver a olho nu. Eu vou ler com vocês aí um trecho do livro do Sagan, que é esse livro aqui, O Pálido Ponto Azul, Carl Sagan. Eu falo muito dele, que é um grande astrofísico e divulgador de ciência. E nesse livro, ele diz o seguinte: não sabemos o nome do antepassado que notou pela primeira vez que os planetas eram diferentes das estrelas. Deve ter vivido há dezenas, centenas, milhares de anos. Mas um dia as pessoas de todo o mundo entenderam que 5 e apenas 5 dos pontos brilhantes de luz no céu noturno não acompanham o passo das outras estrelas durante um período de meses, movendo-se estranhamente, por isso errante, quase como se tivesse inteligência própria. Então, não só os gregos, mas muitos povos, praticamente todos os povos, identificaram esses 5 errantes, que hoje são chamados pela gente pelos nomes romanos, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Né? São os 5 planetas que a gente consegue ver a maior parte do ano a olho nu. Né? Você pode identificar ele, talvez agora, se você sair aí não saia de casa, na sua varanda, na sua janela, né, no terraço, enfim. Então, esses 5 errantes, somados com a Lua e o Sol, eram os 7 astros que não acompanhavam o fundo, né, as estrelas fixas que estavam lá no fundo. Então, esse é o principal motivo para que a gente tenha hoje é, o mês, né, dividido em semanas, e que as semanas tenham 7 dias. Inclusive, algumas línguas preservam ainda o nome dos planetas, né? O espanhol, isso é bem claro: viernes, miércoles, martes, lunes. Então, cada dia da semana está associado a um desses 7 que não são estrelas. Né? O Sol é uma estrela, mas não se sabia. Mas são os 7 que no céu têm um comportamento que é diferente do comportamento dos pontos fixos que estão distantes, que são as estrelas. Né? Aí, já falando um pouco da sistematização
né, de como que se começou a explicar aquilo que era visto no céu. Então, o modelo grego que perdurou durante muito tempo e que fez parte da sociedade de uma maneira geral é o modelo de Aristóteles, que é aquele em que você tem esferas concêntricas, né? A Terra, ela ocupa o centro do sistema e como se fossem camadas de uma cebola, cascas de cebola, você tem as outras esferas que correspondiam às esferas dos outros planetas, dos outros errantes, né? Você tinha a esfera de Marte, a esfera de Vênus, tinha a esfera da Lua, a esfera do Sol e a esfera, a maior das esferas, né, que está mais distante, é a esfera das estrelas, que é a única esfera fixa, né? Se a gente pensar que em relação a uma a outra, as estrelas não mudam de posição. Então, os gregos pensavam nisso, a Terra lá no meio de tudo, por isso a gente diz que esse modelo é geocêntrico, a Terra está parada, e aí essas esferas elas vão girando em torno da Terra. Repara que esse modelo de esferas concêntricas, ele cria uma engrenagem que não necessariamente é sincronizada, né? Que o planeta, ele, como o próprio Sagan comenta aqui, é como se ele tivesse inteligência própria, o movimento dele é errante, porque em certas épocas do ano ele parece que vai para trás, depois vai para frente. Então, essa coisa de que eu tenho para cada planeta uma camada dessa, torna uma engrenagem complicada, porque tem hora que essa camada está indo para frente, tem hora que ela está indo para trás, porque o planeta tem o caminhar errante. Tá? Os gregos não estavam preocupados com isso, essa coisa de que eles tinham inteligência própria resolvia. Associaram a cada planeta desse um deus, né? O deus do amor, o deus da guerra, o deus da beleza, a deusa da beleza, o deus do tempo, enfim, vocês entendem até mais que eu de mitologia grega, que eu sei pouco. Uma tentativa de sistematizar ainda mais, de tornar mais preciso o modelo dos gregos, um outro grego, né, Ptolomeu, ele desenvolveu matematicamente um modelo que usava epiciclos. Então, o planeta, ao passo que girava em torno da Terra, ele girava em torno de um outro círculo, chamado epiciclo, e a composição desses dois movimentos dizia qual seria a trajetória do planeta. Tá? Eu não vou me estender muito sobre o modelo de Ptolomeu, continua sendo um modelo muito complicado, mas que fazia boas previsões a respeito do que era visto no céu. A gente vai ver que vai passar agora de Ptolomeu para o próximo personagem que contribuiu para a evolução dos modelos planetários, em que a gente muda a era, né? A nossa era é marcada como antes e depois de Cristo. Então, com a expansão do pensamento cristão, o cristianismo se tornando a principal religião no mundo, né, pelo menos no Ocidente, as ideias de Ptolomeu encontraram eco dentro dessa ideologia religiosa, porque ele conseguiu dar uma explicação satisfatória para aquilo que a gente vê no céu e preservou a Terra como um lugar privilegiado ali no centro de tudo. Tá? Mas, como o modelo dele ainda era muito complicado, outros astrônomos foram, ao longo do tempo, buscando maneiras mais simples de explicar aquilo que a gente vê no céu. Um astrônomo que conseguiu fazer isso foi o Nicolau Copérnico. Copérnico era um membro da Igreja Católica, agora a gente já está falando de 1473, depois de Cristo. Então, o cristianismo era a principal religião, sobretudo onde Copérnico vivia, né, na Itália, na Europa, como um todo, e ele não quis comprar essa briga com a igreja, dizendo que, na verdade, Ptolomeu estava errado, o modelo dele é complicado e um modelo mais simples necessita que a gente abandone a ideia geocêntrica. Né? Para construir o modelo dele, um modelo mais simples, ele teve que considerar o Sol como centro. O Sol como sistema de referência faz com que o modelo planetário fique bem mais simples de se entender. A gente chama esse modelo de Copérnico de modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro e os planetas giram em torno do Sol. Para Copérnico, os planetas giravam em torno do Sol em órbitas circulares.
Inclusive, ele tinha algumas motivações religiosas para isso, né? Ele acreditava que a criação divina não tinha que ser algo tão complicado como sugeria Ptolomeu, com aqueles epiciclos. Ele acreditava que era algo mais simples, pensou o Sol no centro e cada planeta em sua órbita circular girando em torno dele. Ele conseguiu explicar através desse modelo, inclusive, o movimento errante dos planetas, né? Como que a gente na Terra vê Marte indo para trás em certas épocas do ano. Ele explicou isso através da diferença de velocidade que cada planeta tem, a diferença de velocidade entre um planeta e outro, por conta da distância que esses planetas estão do Sol. O planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, que inclusive na mitologia romana chamado de Deus mensageiro, porque é o que se move mais depressa, o planeta Mercúrio, por estar mais perto, se move mais depressa. Já Saturno, que é o que está mais distante, conhecido até então, é o deus do tempo, é o que se move mais lentamente. Então, quanto mais afastado do Sol, mais lenta é mais lento é o movimento do planeta em torno dele. Então, Marte, que está mais distante que a gente do Sol, se move mais devagar. Então, tem certas épocas do ano que a gente ultrapassa Marte e vê Marte indo para trás. Então, essa diferença na velocidade orbital, dada pela diferença das distâncias de cada planeta ao Sol, resolveu o problema do movimento errante de uma maneira simples. Tá? Então, esse é o modelinho de Copérnico, órbitas circulares e velocidades orbitais aumentando à medida em que o planeta se aproxima do Sol. Ao passo dessa discussão, Galilei, um personagem muito importante nessa revolução do pensamento, desenvolveu, aperfeiçoou a luneta, instrumento já conhecido na época. Essa daqui é a luneta, um retrato, né, da luneta de Galileu, usada por ele. São dois vidros polidos, né, duas lentes dentro de um tubo. As pessoas já usavam isso para fazer observações, sobretudo, né, de embarcações que se aproximavam do porto, né? Nessa época, as navegações eram muito importantes, né, no comércio e tudo mais. Mas Galileu apontou para o céu a luneta. Então, pelo que se tem notícia, ele foi o primeiro a usar um instrumento para aumentar o sentido da visão, né? Aumentava até 30 vezes, se aproximava até 30 vezes o objeto dele, a luneta que ele desenvolveu, e usou para fazer observações astronômicas. Então, ele revolucionou a maneira de se estudar astronomia. Ele logo viu que o modelo de Copérnico deveria ser um modelo a ser adotado pela sociedade para entender o universo e para se fazer astronomia. Porque ele viu, primeiro ele viu que a Lua era um astro rochoso. Aqui eu listei algumas das principais descobertas. Esse desenho é um desenho que Galileu fez no papel da Lua. Acho que ele observou ela bem de pertinho. Tem algumas imagens do livro dele, Mensageiro das Estrelas. Né? Na verdade, esse do Sol que está aqui no cantinho esquerdo embaixo já é de outra obra de Galileu. Mas ele viu que a Lua é um astro rochoso, ele viu as fases de Vênus, né? Já se sabia que Vênus tinha um brilho que variava um pouquinho ao longo do ano, não se sabia por quê. E aí Galileu, ao se aproximar de Vênus através da luneta, viu que Vênus tinha fases. Ora Vênus está minguante, ora Vênus está crescente, ora Vênus está cheio. Então esse desenhozinho que está aqui, ó, são os desenhos que Galileu fez de Vênus ao longo de um período, que eu não sei exatamente de quanto tempo foi, mas mostrando que Vênus estava girando em torno do Sol. Né? Ora Vênus se escondia atrás do Sol. Durava pouco isso, mas hora acontecia. Vênus estava na frente do Sol, a gente via Vênus totalmente iluminado. Então, essa justificativa, essa observação justificava bem o modelo heliocêntrico de Copérnico. E ele viu também que que em Júpiter tinham 4 grandes luas. Então, ele, quando viu as luas de Júpiter, ele falou: pô, não é só em torno da Terra que as coisas giram, né? Tem coisas girando em torno de Júpiter, olha lá. Algumas frases atribuídas a Galileu, vou sair daqui que Galileu está aqui. Uma delas veio quando ele foi condenado. Né? Defender as ideias de um modelo heliocêntrico, naquela época, foi considerado uma heresia, e foi uma época que a Igreja Católica
tinha um tribunal muito rígido, que é o Tribunal da Inquisição, né, muito cruel, e ele foi condenado à prisão domiciliar, teve que passar os últimos anos da vida dele sem poder sair de casa e negar todas as afirmações que ele fez frente ao tribunal. Então, é uma frase que se tornou muito famosa, pelo menos para quem estuda astronomia e gosta de ciência, e por se mueve, que Galileu teria dito depois de ouvir a sua condenação e ter que negar tudo, né? E por se move, quer dizer, mesmo assim ela se move. Eu posso estar negando tudo aqui, mas a Terra se move, tá? Hoje em dia tem gente que ainda duvida disso. Uma outra frase que é associada, é atribuída a Galileu é: meça o que pode ser medido e torne mensurável o que ainda não pode. Galileu, a gente atribui a Galileu a fundamentação da metodologia científica. Então, a gente, para poder afirmar uma coisa, a gente precisa fazer medidas, a gente precisa fazer experimentos, coletar dados, comparar os dados e testar. Tá? Então, ele foi um dos fundadores dessa metodologia científica e é considerado por muitos estudiosos da história da ciência como o pai da ciência moderna. Outra frase: todos os corpos caem na mesma velocidade, que é proporcional ao tempo de queda. Então, Galileu começou a investigar o que depois foi chamado por Newton de gravitação. Ele começou a fazer experimentos com corpos em queda e constatou que os corpos, independente de sua massa, caem com a mesma velocidade, e essa velocidade que eles chegam no chão é proporcional ao tempo que eles levam para cair. Ele, inclusive, fez um experimento de pensamento que pôde ser realizado centenas de anos depois, que é que se você abandonar uma pena e um martelo num ambiente onde não tem atmosfera, eles vão cair juntos, vão chegar juntos ao chão. Eu vou deixar até um vídeo para vocês verem isso lá na página de vocês. Isso foi feito numa câmara de vácuo, uma bola de boliche, uma pena, e aí elas chegam juntas ao chão. Galileu já lá em 1500 tinha pensado a respeito disso. E ele negava o apelo à autoridade, né, que é uma das coisas muito importantes em ciência. E isso também, na época que ele vivia, era muito importante, porque a igreja, muito poderosa, ia de encontro às ideias, muitas vezes ideias baseadas na ciência, em experimentação, e ele dizia: em questões de ciência, a autoridade de milhares não vale o humilde raciocínio de um único cidadão. Então, se eu estou usando a metodologia científica de maneira correta, né, só porque alguém detém o poder, eu devo aceitar aquele argumento. Não, eu vou negar esse argumento que é pautado somente no apelo à sua autoridade. Para você poder defender o seu argumento, você tem que testar, tem que passar por uma análise metodológica, que é o quê? Fazer experimentação, testar repetidas vezes, que é o princípio da física hoje, né? Aí a gente entra em Kepler. Kepler, ele é cerca de, deixa eu ver aqui, só para não correr o risco de falar besteira. Aí, viveu basicamente na mesma época que Galileu, né? São contemporâneos. Galileu vai de 1564 a 1642 e Kepler de 1571 a 1630. Há quem diga também que eles tentaram se corresponder, mas Galileu não era um sujeito muito fácil de se comunicar. Kepler é um matemático, astrônomo, e aí eu botei astrólogo com asterisco, porque naquela época se fazia a astronomia e a astrologia meio que de maneira conjunta, né? O astrônomo era também astrólogo, ele usava a astronomia para influenciar, né, uma sociedade totalmente hierarquizada, como a gente tinha na época, né, com uma figura do rei e tudo mais, você fazer previsões astronômicas e dizer que essas previsões têm impacto na vida das pessoas, ajudava a galgar alguns andares nessa sociedade hierarquizada. Isso ajudou muito Kepler a subir na vida, a astrologia. Enfim, Kepler era um astrônomo, matemático, brilhante, né? Se formou em matemática e depois teve a oportunidade de estudar astronomia, que até então era algo para os nobres, né? A astronomia era uma das ciências bem elitizadas na época. E a
há quem diga que a passagem de um cometa, o cometa de 1577, que deu a Kepler um encantamento pela astronomia. Então, Kepler é esse figurão aí que vocês estão vendo no retrato. Vamos dar uma olhadinha, vamos revisar aqui as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Ele faz uma correção no modelo de Copérnico. Ele estuda Marte durante 30 anos e percebe que a órbita ela não é exatamente um círculo perfeito, como Copérnico achava. Ela é um pouquinho achatada, é quase um círculo, mas é uma figura que a gente chama de elipse. No desenho que está aí, está bem exagerado para vocês perceberem a diferença de um círculo para uma elipse, mas na verdade não é tão oval assim. É bem próximo de um círculo, mas não é um círculo certinho e o Sol não está no centro. O Sol está deslocado num ponto da elipse que a gente chama de foco. Beleza. Segunda lei, lei das áreas. A lei das áreas vai dizer que o planeta, a gente tem que imaginar uma linha unindo o planeta ao Sol, tal qual está no desenho aí, essa linha tracejada. Essa linha imaginária, ela vai varrer uma determinada área quando o planeta se mover. Né? Essa área é como uma fatia de pizza. E aí, Kepler matematicamente demonstrou que se o intervalo de tempo para varrer uma determinada área for igual, a área também é igual. Então, essa linha varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Eu estou mais interessado em discutir com vocês a consequência disso. Pelo GIF que está aí, ó, dá para perceber que o planeta vai acelerar aí, ó, quando ele vai do ponto mais distante para o ponto mais perto do Sol. Esse ponto mais distante a gente vai chamar de afélio, e o mais perto de periélio. E ele vai desacelerar quando ele for do periélio ou afélio. Então, o planeta muda a sua velocidade durante a sua trajetória em torno do Sol. Isso não vale só para o planeta, vale para tudo que está orbitando o Sol. Terceira lei, lei dos períodos. Tá? Período é o tempo que o planeta leva para completar uma volta em torno do Sol. Kepler ele buscava uma harmonia no mundo. Inclusive, esse é o título do livro que ele escreveu publicando o seu trabalho, suas leis, essas ideias. Ele buscava uma harmonia. Ele teve acesso a um compilado de dados de um nobre astrônomo chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe tinha o maior compilado de dados astronômicos daquela época. Então ele teve acesso, vou pular aqui rapidinho e depois eu volto. Ele teve acesso ao tempo que cada planeta conhecido na época, né? Não tinha Urano e Netuno nessa lista, mas ele tinha o tempo que cada planeta levava para dar uma volta em torno do Sol, a distância média de cada planeta ao Sol, e ao observar esses dados, ele buscava uma relação entre o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol e a distância desse planeta ao Sol. E aí ele encontrou essa relação, que a gente chama hoje de terceira lei de Kepler. Kepler buscou essa relação ao analisar os dados, e mais tarde Newton mostrou que existe uma lei que governa a interação entre os planetas e o Sol, que justifica o porquê desse formato da equação. Tá? Mas Kepler ainda não conhecia a lei da gravitação universal, ele só tinha os números e buscou uma maneira de fazer com que esses números tivessem um resultado aplicável. E aí ele viu que para todos os planetas, o quadrado do período dividido pelo cubo do raio é igual. Tá? E esse valor que é igual para todos os planetas, a gente chama de constante de Kepler, simbolizada pela letra K. A gente não precisa se preocupar com esse número, mas fazendo boas escolhas, ó, por exemplo, medir o tempo em ano e a distância do planeta ao Sol, usando como a distância da Terra ao Sol, que a gente vai chamar de unidade astronômica, a gente vai ter o K igual a 1. Né? Porque se é 1 o T e é 1 o R, 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo é 1, então K vai ser 1. Então, o valor de K depende da unidade de medida que você está usando. Geralmente, os probleminhas vão apresentar para vocês R em unidade astronômica, que em
quilômetro dá cerca de 150 milhões de quilômetros, que é a distância da Terra ao Sol. Imagina se fosse usar quilômetros, 150 milhões ao cubo, ia dar muito trabalho. Então a gente chama isso de 1. E T é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, que se a gente medir em ano, é 1. Se a gente fosse medir em dias, já ia ser complicado. Imagina, 365 ao quadrado. E se fosse em segundos, pô, ferrou. Então, a unidade de medida boa é essa. Unidade astronômica e ano. Tá? Era isso. Já falei bastante. E aí, dando certo, ficando legal, eu faço mais algumas aulas assim e posto lá para vocês, tá bom? Abraço, fiquem em casa e logo, logo a gente vai estar junto aí.